Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Essa é a terceira reunião do ano aqui no Hospital Mário Covas. Gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez, justificar as devidas ausências. O professor Chagas lamenta não poder estar presente hoje, está fora num congresso. O doutor João também está em Brasília, e nós vamos continuar aqui nossa reunião, vamos fazer o tudo possível para manter a qualidade das reuniões pregressas, né? Bom, esse tema de hoje é um tema bastante caro a qualquer profissional de saúde que atue na área de terapia intensiva, não só para os cardiologistas, mas como profissionais de saúde associados à UTI em geral, terapia intensiva em geral, que é o tema da avaliação volêmica, né? Então, a gente tem várias formas de avaliar a volemia do paciente, muitas delas controversas, e a gente não tem ainda um conceito firmado de qual é o melhor método para a gente poder avaliar essa volemia do paciente. Por que a avaliação da volemia é importante, né? Porque, em última análise, ela influencia tanto nos desfechos pós-operatórios, intra-ambiente intensivo, quanto nos desfechos pós-operatórios, prediz reinternação e eventos adversos como um todo. Essa aula foi apresentada pelo nosso residente da clínica médica, o Dr. Bruno, e foi muito elogiada entre todos os assistentes da disciplina, e tão elogiada a ponto que a gente pediu para que ele apresentasse aqui e virou o tema principal dessa reunião. Então, eu vou fazer uma introdução bastante rápida aqui para poder contextualizar a aula do Bruno. Depois dessa aula, só para vocês entenderem o formato da reunião de hoje, o Dr. Felipe Fernandes, que é o gerente aqui das UTIs cardiológicas, vai poder fazer os comentários a respeito das inovações e do estado da arte atual do conceito de reposição volêmica e de avaliação de volemia no paciente crítico, né? Vamos falar basicamente de dois contextos. Rapidamente, o paciente a gente mais se preocupa com a volemia, que vocês todos já se depararam com ele, é o paciente, por exemplo, portador de insuficiência cardíaca com hipervolêmico, né? Então, essa hipervolemia atrapalha o débito cardíaco, aumenta a congestão pulmonar, aumenta a chance de infecção, aumenta o tempo de UTI, aumenta uma série de eventos adversos. E o outro cenário que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, um paciente em pós-operatório de cirurgia de uma colectomia, por exemplo, cirurgia de cólon por qualquer que seja a etiologia. Vamos pensar num câncer, um câncer de cólon, um adenocarcinoma de cólon. Bom, nessas duas situações, no caso cirúrgico, a gente tem vários trabalhos que mostram que a quantidade administrada de volume no intraoperatório é extremamente variável. Tem um estudo publicado em 2004 que é de um hospital terciário universitário americano, em que eles fizeram análise de todas as cirurgias de cólon acontecidas nos últimos 10 anos e viram o quanto que era administrado no intraoperatório de volume, né? E a primeira conclusão disso é que não existe uma média, né? Então, cada equipe fazia de uma forma e usava um critério diferente para poder avaliar essa volemia. Para vocês terem uma ideia, teve pacientes que nas primeiras 24 horas de pós-operatório de colectomia receberam 1000 ml de cristalóide e teve pacientes que chegaram a receber em torno de 40 litros nas primeiras 24 horas. Então, essa absurdidade de volume, de variação, né, essa grande variação, mostra a importância desse tema e a importância da gente ter pelo menos alguns parâmetros e paradigmas do que a gente pode avaliar, por que é importante avaliar isso e, mais do que isso, qual é a ferramenta que a gente vai utilizar. Então, construir aqui um gráficozinho bem simples que mostra basicamente aqui a quantidade de complicações e o volume administrado ao paciente.
A gente sabe que o comportamento dessa curva é um comportamento em U. Então, ou seja, a gente sabe que existe uma quantidade ótima de volume administrado no paciente, que essa quantidade ela melhora o débito cardíaco do paciente, permite que esse paciente seja reintroduzido nesse paciente uma dieta de forma mais precoce, diminui eventos adversos, né? Mas se a gente deixa de fazer esse volume ou tem uma postura muito restritiva, a gente vai desenvolver hipoperfusão tecidual, disfunção orgânica, por exemplo, insuficiência renal, e aumenta o tempo de internação, aumenta riscos de infecção e várias outras coisas dessas. Então, um paciente hipovolêmico, a gente sabe que não é interessante, né? Por outro lado, então está resolvido, né? Então, no começo da década de 2000, a ideia era do paciente hipervolêmico. A gente extrapolar, por exemplo, na época da publicação dos trabalhos do Rivers, avaliando sepsis e tudo mais, eu cheguei a fazer num único paciente, numa ressuscitação, 7, 8 litros de volume, né? Esse era o conceito, né? Em terapia intensiva, a gente costumava ser mais liberal na administração de volumes. E ainda você vê por aí em alguns serviços que alguns intensivistas ainda têm essa conduta, a gente pode chamar de viés de ter o paciente um pouco mais hipervolêmico. E hoje a gente sabe que a hipervolemia também é maléfica ao paciente. Maléfica em que sentido? Bom, vamos pensar num contexto cirúrgico. Isso pode levar a um ilho adinâmico, você pode prolongar o tempo de introdução de dieta. Esse paciente, nos nossos pacientes clínicos, isso aumenta a chance de derrames pleurais, isso aumenta insuficiência respiratória. No contexto de cirurgia cardíaca, especificamente, a gente sabe que, por exemplo, uma cirurgia extracorpórea equivale a uma sobrecarga de volume de mais ou menos 1 litro. Então, a gente tem que levar isso em consideração na avaliação volêmica desse paciente. Então, a ideia desse gráfico é que existe sim uma quantidade ótima de volume e essa quantidade tecnicamente falando, é o ponto de inflexão da curva de Frank-Starling, em que você consegue dar um volume bastante adequado e você tem ganhos de débito cardíaco e de performance hemodinâmica como um todo. Tá? Então, o tema da aula do Bruno vai ser basicamente esse. Ele vai falar de como a gente detecta essa zona ótima de atuação e, mais do que isso, quais são as ferramentas que a gente pode usar. Poxa, será que PVC é uma boa medida? Será que, PVC, eu já ouvi dizer que não é legal. Será que o delta PVC, então, é uma boa? Será que se eu colocar Swan-Ganz para todo mundo e medir a pressão capilar pulmonar de todo mundo é uma boa? Ou não? As medidas de pressão já não são tão correlatas e o que importa são medidas de fluxo, de volume. Então, o Bruno vai comentar isso para a gente nessa aula e depois o Dr. Felipe vai fazer um resumo, um apanhado geral do estado atual da arte. Beleza, pessoal? Boa reunião a todos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno Esteves, sou residente aqui de Clínica Médica na Faculdade de Medicina da ABC. E hoje aí vou discutir um pouquinho um artigo aí que saiu no JAMA, né? Um artigo de resposta volêmica aí de pacientes hemodinamicamente instáveis, né? Esse é um artigo um pouquinho diferente, então o título do artigo é justamente a pergunta sobre um caso clínico, né? Então, se esse paciente hemodinâmico é instável hemodinamicamente, vai responder a um fluido aí adicional, né? Esse é o título do artigo. Começando, então, a gente tem um cenário aqui, é um paciente de 66 anos, né? De sexo feminino, um IMC de 31. Ele foi internado na UTI, na verdade, por uma sepse de foco pulmonar. Precisou ser entubado por conta dessa sepse, tinha sinais de instabilidade, inclusive respiratórios. Foi realizada uma ressuscitação volêmica com 3 litros de Ringer lactato. A pressão sistólica dele acabou se estabilizando em 105 milímetros de mercúrio, tá? E aí, após, né, todo aquele estresse inicial da UTI, passam-se 6 horas, né? Ele já está com um catéter venoso central e recebe mais 3 litros de Ringer lactato com uma expansão também de albumina, meio litro a 5%, tá? Precisou ser introduzido também noradrenalina, 0,2 microgramas quilo minuto, para manter aí uma PAM em torno de 65. Tá? Então esse aqui é o nosso cenário, né? Claro que é uma
uma imagem aí retirada de internet, mas basicamente essa é o nosso cenário aqui do caso, tá? Em relação ao exame físico dele, a ausculta pulmonar tinha estertores creptantes bibasais, né? A ausculta cardiovascular não tinha nenhuma alteração. O nosso paciente também estava em ventilação mecânica com uma pressão de suporte, tá? Com uma FiO2 de 50%. Em relação aos sinais vitais dele, estava com uma frequência de 105 batimentos por minuto, saturando 90%, com uma pressão sistólica aí de 105 também. E aí, em relação a outros dados que ele acaba nos fornecendo, um lactato arterial de 3,2, uma PVC de 8 milímetros de mercúrio, uma diurese aí já um pouco diminuída, de 0,3 ml quilo minuto, e uma creatinina que foi de 1 para 1,6. Tá? Esse é o cenário do nosso paciente. E ele já coloca uma das manobras que eu vou mencionar mais para frente, que ele refere que após uma manobra de leg raising à beira-leito, que nada mais é do que levar aí 45 graus, né, dessa forma que está descrito, a pressão de pulso desse paciente aumentou de 6%, e o débito cardíaco aferido no ecocardiograma transtorácico teve um aumento mínimo aí inferior a 10%. Tá? Frente a esse cenário todo, com essas manobras, a pergunta é, esse paciente aí responderá a fluidos adicionais ou não? Para responder essa pergunta, a gente entra em alguns conceitos, né, em relação à reposição volêmica. Reposição volêmica, a nossa ideia, quando a gente, né, fornece fluidos a um paciente, é aumentar esse retorno venoso com o intuito de aumentar o débito cardíaco e melhorar a perfusão tecidual dele. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o excesso de fluidos também causa edemas de várias formas, pulmonar, abdominal, periférico, e isso tudo pode complicar um pouquinho a difusão de oxigênio tecidual. Frente a isso, a gente tem que saber, nosso paciente está mais tendendo a um quadro de hipovolemia, né, que o cara até mencionou aqui nesse gráfico, então ele está com uma pré-carga menor aí, ou ele está já um pouco mais congesto e não vale a pena dar mais fluidos, né? E aí a gente entra num gráfico aí de Frank Starling, né, que ele, inclusive está nesse artigo. O gráfico é de volume sistólico pela pré-carga, né? Então ele avalia o volume sistólico de acordo com o aumento de pré-carga. E ele nos dá, na verdade, duas curvas. Essa curva roxa é um paciente com função ventricular normal e essa de baixo um paciente com fração ventricular diminuída, né? E a gente vê que você tem duas fases aqui que ele cita um fluido em bolos, né? Nessa parte inicial da curva, que a gente chama da parte mais íngreme da curva, é o paciente que tem uma boa resposta a volume. Um aumento de pré-carga aí, inicial com o fluido gera uma resposta aí, em relação à função ventricular bem maior, né, em relação ao fluido administrado. Em compensação, na parte mais plana da curva, né, mais para frente, a gente vê que um fluido adicional com aumento de pré-carga aí não altera tanto a parte da função ventricular, a parte da função ventricular, tá? A parte do volume sistólico, enfim. Então, o paciente aí o ideal nosso é tentar colocar o paciente nas diversas porções dessa curva, né? E essa é a grande dificuldade, saber se o paciente está na parte íngreme da curva e responderia bem a volume, ou se o paciente está na parte plana e não responderia bem a volume e poderia, na verdade, o volume até ser deletério para ele. Na prática, o que costuma ser feito, né? Pacientes normalmente, né, que chegam instáveis hemodinamicamente, muitas vezes estão hipovolêmicos realmente na admissão. E tem uma boa resposta inicial a volume, né? Mas esses pacientes muitas vezes mantêm uma hipoperfusão aí e o que na verdade nós costumávamos fazer, né, e agora isso está mudando um pouco, é fazer um teste terapêutico mesmo com fluido adicional e ver se o paciente tem uma resposta aí avaliando a perfusão, principalmente clinicamente, né, que eram os únicos métodos que tínhamos, que pensávamos ser eficaz, né? E isso a gente tem que ter um alerta, né? Porque a gente viu que para muitos pacientes esse volume adicional pode ser bastante deletério. A avaliação da volemia, o estudo aqui divide em estáticos e dinâmicos, né?
Então, métodos estáticos dinâmicos é um pouco diferente aí do que eu pelo menos conhecia de estático e dinâmico. Os estáticos aqui, ele usa na verdade simplesmente dados que ele obtém de algum tipo de método e não está relacionado a nenhuma manobra com relação ao paciente, tá? Os métodos dinâmicos envolvem aí variações de débito cardíaco com algumas manobras que são feitas à beira-leito e aí podem avaliar o aumento da pré-carga, tá? Dos métodos estáticos, a gente tem um principal que ele avalia aí, que é a PVC, tá? Então, a medição por meio de um catéter para medir a pressão venosa central ou por meio da pressão capilar pulmonar de Cunha. Na verdade, esse aqui é aferido com catéter de Swan-Ganz, mas ele é considerado dinâmico, mas ele coloca que a pressão capilar pulmonar de Cunha, só esse dado pode ser caracterizado como um método estático, né? A gente sabe que o catéter Swan-Ganz consegue avaliar um pouquinho mais dinâmico aí essa parte da volemia. Mas os métodos dinâmicos, ele coloca duas manobras à beira-leito que podem ser feitas. E é aqui que eu queria entrar em detalhes em relação à manobra de leg raising e as variações respiratórias com a pressão positiva, né? No caso, o paciente com ventilação mecânica. A manobra de leg raising, então, pode ser feita de várias formas, de acordo com o seu paciente. A mais comum aí é o método B, né, que tem uma boa resposta sem piorar tanto o risco de broncoaspiração do paciente. E então, nada mais é do que levar o membros inferiores do paciente 45 graus, né, na verdade, você também deita a parte da cabeceira, e aí ver a tendência desse método é aumentar um pouquinho a pré-carga e avaliar a alteração de débito cardíaco, tá? Pacientes que variam bastante o débito cardíaco, que tem um aumento importante de débito cardíaco, são pacientes que respondem bem a volume. As variações respiratórias, que é a outra manobra aí para tentar avaliar o débito cardíaco, envolve, por exemplo, a pressão de pulso, né? Então, uma pressão positiva, esses pacientes foram estudados com meio de ventilação mecânica, né, em uso de ventilação mecânica. Então, a pressão positiva nos pulmões, ela acaba tendo dois efeitos aí nos pacientes. Pacientes que, teoricamente, respondem bem a volume, essa pressão positiva, no caso, na inspiração, aumentaria aí o enchimento de átrio esquerdo, aumentando o volume sistólico, isso aumentaria a PA e geraria uma maior variação aí de pressão de pulso, tá? Em compensação, pacientes seriam mal respondedores, essa mesma pressão positiva tende a diminuir um pouquinho o retorno venoso diminui o retorno venoso do ventrículo direito, diminui o débito cardíaco do ventrículo direito, com isso também diminui o débito do ventrículo esquerdo, diminuindo a PA e, por fim, diminuindo a pressão de pulso, tá? No final da ins ou da expiração, tá? Então, essas variações aí podem predizer se o paciente vai responder bem ou não a volume. Tá? Aí é um gráfico, por exemplo, de uma pressão de pulso, da variação de pressão de pulso, né? Então, ali na parte roxa, a gente tem o paciente na fase de expiração e depois na parte verde de inspiração. Ele tem uma variação de pressão na expiração e na inspiração, e aí a gente faz um cálculo aí de variação de pressão, e chega nessa variação de pressão de pulso, tá? Que tem relação com o débito cardíaco também, tá? Então, uma maior variação de pressão de pulso tenderia a responder melhor a volume, tá? Uma observação aqui é que o paciente precisaria de uma PA invasiva, né? Outra medida que a gente pode ver com base na variação respiratória é o diâmetro da veia cava, né? Que pode ser acessado, por exemplo, por um ultrassom aí. Então, grandes variações do diâmetro da veia cava tendem a ter uma melhor resposta a volume, tá bom? Então, esse é um outro método aí que a gente coloca aqui as duas aferições ali na ins e na expiração da veia cava. E aí ele começa a falar dos objetivos, né? O estudo começa a entrar nos objetivos dele. É uma revisão sistemática, então, da literatura para estimar a acurácia aí dos métodos, para prever a responsividade volêmica dos pacientes, que são pacientes com hipotensão refratária e ou sinais de choque, né? Pacientes hemodinamicamente instáveis. Os métodos, então, na verdade, isso foi uma revisão de literatura, né? Ele pegou estudos aí desde 1966 até junho do ano passado, né? Junho de 2016,
651 estudos foram selecionados aí para esse estudo. Vários foram excluídos aí no meio, né? Os estudos excluídos envolviam tanto um não interesse, né, em relação aos métodos propostos aí, então divergia um pouquinho, mas também, por exemplo, incluíam estudos que eram pequenos, com menos de 20 pacientes, né, os critérios de exclusão. Os testes que não foram avaliados por pelo menos 3 artigos diferentes, enfim, vários critérios aí, estudos, nível de evidência um pouquinho baixo, então ele foi tirando os estudos, no final sobraram 50 estudos aí que foram incluídos nesta revisão. Nos resultados a gente tem a parte das características do paciente que ele levantou nos estudos, para serem incluídos nesse estudo. São pacientes que precisariam estar hemodinamicamente instáveis, né? Então eram pacientes que 76% dos pacientes apresentavam-se hipotensos, 60% oligúricos, 48% com alterações de pele, né, que indicavam aí sinais de choque, 48% dos pacientes estavam taquicárdicos e 34% com impressões de hipovolemia aí. Alguns critérios de exclusão, né, aqueles que os estudos usaram, não foi a revisão que usou, né? Os estudos usaram alguns critérios de exclusão envolvendo fatores que podem alterar os métodos de avaliação, né, que podem alterar os valores, assim. Pacientes que têm arritmias, por exemplo, podem alterar os métodos de aferições de débito cardíaco, por exemplo, pacientes que têm edema agudo de pulmão, com doença valvar importante, tudo isso, na verdade, compromete os métodos que temos aí, que estamos investigando para avaliar a resposta volêmica do paciente, tá? E aí ele começa a detalhar, o artigo detalha os vários fatores que podemos tentar predizer a volemia, a resposta volêmica do paciente. O primeiro deles é o exame físico, tá? 2 estudos, na verdade, avaliaram o exame físico como um bom preditor de resposta volêmica. O exame físico envolvia pacientes com mucosas secas, um tempo de enchimento prolongado aí, pacientes taquicárdicos com turgência jugular, ausculta pulmonar, né, dos pacientes com estertores e, enfim, os estudos avaliaram que esses pacientes, esse método aí pelo exame físico eram preditores ruins de responsividade, tá? Não teve nenhuma significância estatística aí pra gente. E aí a gente entra agora na tabela relacionada aos métodos um pouco mais acurados aí para tentar estimar a resposta volêmica do paciente. Começando pelos métodos estáticos, a medida da PVC, né, a gente pode observar o corte que ele usa é de 8 milímetros para PVC, né, então pacientes maiores que tenderiam a responder menos, pacientes com valores menores responderiam mais. A sensibilidade e especificidade podem ver aí que não foi tão boa, né, 62% de sensibilidade do método, 76% de especificidade, tá? E isso todos os dados aí que eu demarquei foram estatisticamente significativos, tá bom? O próximo método aí já é um método dinâmico, variações de pressões de pulso, né? Então, variações de pressões de pulso, de pressão de pulso em pacientes, principalmente, né? Ele entra aqui em pacientes com ventilação mecânica controlada, tá? Podem ser bons preditores aí de resposta volêmica, tá? Então, principalmente pacientes que estão com volume corrente aumentado, então maiores que 7 ml por quilo, tiveram uma boa sensibilidade e especificidade, né? Sensibilidade de 84% e especificidade também de 84%, para pacientes ventilando a volumes maiores que 7 ml por quilo. Em pacientes com menos de 7 ml por quilo, né, cai um pouquinho a sensibilidade, 72%. Então já começa, ainda é um método relativamente bom, mas já começa a cair um pouco a sensibilidade. Outro método aqui, variações aí no diâmetro da veia cava, né? Ele usa como a variação de 15, né, o limite dele, e tem uma sensibilidade aí de 77%, né? Não é, na verdade, não é um método tão eficaz também quanto alguns outros que a gente vai citar. 77%, apesar de ter uma especificidade aí de 85%, tá?
Agora, a resposta às manobras, então, de leg raising, por exemplo, em pacientes, a resposta de pacientes com leg raising, avaliando a variação de débito cardíaco, tá? E aí eu vou entrar em detalhes como ele avaliou esse débito cardíaco. Esse débito cardíaco pode ser avaliado, o método padrão ouro, na verdade, é o catéter de Swan-Ganz, né? Um catéter de artéria pulmonar, mas por ser um método invasivo, vários estudos aí acabaram utilizando outros métodos menos invasivos, alguns deles bem descritos na literatura, outros nem tanto. Tá? Um bem descrito que eles usaram foi o ecocardiograma transtorácico e alguns outros métodos que ele não citou, né, na verdade, no estudo, mas que não estão bem validados. Tá? Mas o fato é que a variação do débito cardíaco com manobra de leg raising tem uma boa sensibilidade e especificidade. Tá? Então, variando, ele usou um cut-off, aí, né, uma medida, um limite de 11, né, de porcento de variação, e aí teve uma sensibilidade de 88% com uma especificidade de 92%. Né? Então, um bom preditor para utilizarmos aí. Tá? Um outro método importante seria a variação do débito cardíaco com a manobra de leg raising, né? Desculpa, essa variação inicial que eu mencionei de 88% e 92%, variações do débito cardíaco com a manobra de leg raising, né? Agora, em pacientes com ventilação mecânica controlada, a variação do débito cardíaco também tem uma sensibilidade de 92% e especificidade de 92% também em pacientes com ventilação controlada. Tá? E em respiração espontânea teve uma sensibilidade de 88% e especificidade de 88% também. Tá? Então, o método da avaliação do débito cardíaco, seja por catéter Swan-Ganz ou por ecocardiograma, tem uma boa sensibilidade e especificidade tanto para pacientes com ventilação mecânica controlada quanto para pacientes em respiração espontânea, tá bom? Aqui é um pouquinho confuso, a gente vai entrar em alguns detalhes agora, tá? Algumas limitações que o próprio estudo cita, né? A aferição do débito cardíaco pelo catéter de artéria pulmonar, o catéter de Swan-Ganz, é um método considerado bastante invasivo para o paciente, né? Então, até que ponto vale a pena passar um catéter de Swan-Ganz para verificar a resposta volêmica do paciente, tá? Então, aí vale aquele mesmo dado que vários estudos utilizaram-se de outros métodos menos invasivos para tentar aferir esse débito cardíaco. Alguns pacientes também foram excluídos do estudo em situações em que postergar essa reposição volêmica seria algo não ético, tá? Então, por exemplo, pacientes com sangramentos francos ou pacientes chocados necessitariam de resposta volêmica, enfim, sem necessidade de avaliação aí de volemia, né? E alguns pacientes também que foram excluídos dos estudos, né, foram pacientes em que a ressuscitação volêmica poderiam causar um risco ao próprio paciente. Pacientes com edema agudo de pulmão, por exemplo, né? Você não seria nada legal fornecer volume a mais para esses pacientes. Então aí a discussão, para tentar resumir aquela parte da tabela, né? O exame físico e a PVC são parâmetros aí que o estudo provou ser ruim para avaliar a volemia do paciente e a resposta dele a fluidos adicionais. O delta-PP, que é aquela variação de pressão de pulso após o leg raising, é um método bom, porém precisa de ventilação mecânica para efetuar essa aferição. O débito cardíaco após o leg raising, que pode ser medido tanto pelo catéter de Swan-Ganz quanto pelo eco, é um método útil tanto para ventilação mecânica quanto para respiração espontânea, então é um bom método para a gente. E a manobra de leg raising, no entanto, tem algumas limitações, por exemplo, pacientes que têm um aumento de pressão abdominal, tá? Porque a manobra de leg raising não elevaria o suficiente a pré-carga para gerar uma resposta aí, nos métodos que a gente descreveu. E o uso de drogas vasoativas aí tende a aumentar o retorno venoso e o débito cardíaco e pode potencializar aí a resposta a fluidos, tá? Então, poderia alterar aí essas manobras também. Com relação ao nosso caso inicial, o paciente após o leg raising teve um aumento de pressão de pulso de 6%.
Se a gente voltar naquela tabela, a gente vai ver que o cut-off para a pressão de pulso foi de 10%, tá? Então esse paciente, mesmo com leg raising, teve um aumento de pressão de pulso somente de 6%, então pela pressão de pulso ele não seria um paciente candidato a receber volume, né? Lembrando que o paciente estava em ventilação mecânica e a pressão de pulso é um bom preditor para esse paciente. O aumento de débito cardíaco desse paciente foi menor que 10%, né, com a manobra de leg raising. Então aí também não seria um bom respondedor a volume. Com relação à ventilação mecânica, o nosso paciente estava em pressão de suporte, né? Então, pacientes têm que ter uma ventilação mecânica muito bem controladas aí e por isso a gente não pode usar o delta PP a variação de pressão de pulso, na verdade, para aferir essa resposta a volume, tá? E a PVC dele era de 8 aí, tá bem no limite aí do cutoff, também não é um bom preditor, já que a gente sabe que a medida de PVC isoladamente não se comprovou ser um método muito eficaz para a resposta a volume, tá? Com relação a algumas percepções aí, então, né, para tentar resumir mais ainda, pacientes que estão em intubação orotraqueal, em ventilação mecânica controlada aí, um bom método aí, um método fácil à beira-leito, são as variações respiratórias, a variação da pressão de pulso, né? E a variação de débito cardíaco após a manobra de leg raising, tanto pelo catéter quanto por eco ou outras aferições, são melhores preditores aí de responsividade em pacientes, independente se eles estão em ventilação mecânica ou não. Tá? Sei que é um tema aí bem chato, principalmente aí para os colegas residentes aí, que, enfim, a gente acabou descobrindo esse mundo aí da medicina intensiva recentemente, né? Os pacientes cardiológicos, principalmente, que a gente muitas vezes fica em cima do muro, vê se faz volume, se não faz. Então, assim, são métodos aí um pouco difíceis de serem realizados, precisa de um pouco de paciência, um pouco de tempo, chegar na beira-leito, efetuar as manobras, fazer todos os cálculos, mas assim, hoje em dia é o que temos para tentar estimar a resposta dos pacientes a volume, tá bom? Eu queria agradecer aí a oportunidade mais uma vez, muito obrigado aí por comparecerem nessa manhã de quarta-feira e muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Obrigado. A gente percebe que você se dedicou muito para preparar a aula e está de parabéns, nunca tinha te dito isso anteriormente. Aqui no Mário Covas a gente tem a possibilidade de usar todos esses métodos, felizmente. Então, você dividiu, eu quero que vocês entendam desse artigo, é que ele é uma reunião de artigos, né? Então, é uma análise do que se faz atualmente na prática. Então, esse estudo ele dividiu métodos estáticos e métodos não estáticos, né? Eu, particularmente, prefiro dividir os métodos em medições de pressão e medição de volume. Eu acho que fica mais fácil para a gente poder discutir. Então, por exemplo, PVC, delta PVC, são variações, a gente mede pressões, e aí acaba sendo um método estático. E volumes, volumes é basicamente o débito cardíaco. Todo mundo tem claro esse conceito de débito cardíaco, nunca é demais repetir, a capacidade de volume ejetado pelo ventrículo esquerdo, né? Então, quando a gente mede uma variação, a gente tem que ter um equipamento que consiga ver aquilo, né? E aí, como é que a gente fazia isso até a década de 90? Catéter de Swan-Ganz, com todas as limitações que o Bruno falou, né? Existem vários trabalhos que mostram que passou-se demais Swan-Ganz e que a utilização desses, num contexto extrapolando geral, não é uma boa prática, e por isso desenvolveram métodos minimamente invasivos, né, que a gente analisa a onda da pressão arterial, a variação da onda da pressão arterial, e os métodos minimamente invasivos que a gente usa o ecocardiograma. Então aqui hoje no Mário Covas, felizmente a gente tem os métodos minimamente invasivos, a gente tem os métodos não invasivos, a gente tem o ecocardiograma à disposição e também tem o catéter de Swan-Ganz. Minha pergunta, Brunão, para um paciente geral, vamos pensar, o que mudou na tua interpretação
na interpretação da avaliação volêmica. Depois de você ler isso, depois de você discutir com os diaristas, né, depois da orientação da aula, qual foi a mensagem que ficou para você? Então, por exemplo, eu tenho um paciente com ICC e que chegou a ter um derrame pleural bilateral. Esse cara, eu não posso de jeito nenhum fazer volume para esse cara? Não, então, essa foi, na verdade, a principal mudança aí que a gente teve de pensamento nesse último ciclo, né, da residência, e baseado nesse artigo também, o exame físico, na verdade, é um péssimo preditor aí, tá? Não foi nem estatisticamente significativo, cruzou aquela linha do 1, então teve momentos em que foi bom preditor, teve momentos que foi péssimo preditor, que piorou aí a resposta, né? Então, o exame físico, na verdade, o paciente estando com gesto, por exemplo, o paciente com insuficiência cardíaca estando com gesto, eventualmente pode ser que ele precise de volume, pode ser que o intravascular esteja depletado dele, né? E o contrário também é válido, né? Pacientes que têm sinais aí de baixo débito e que pacientes que estão teoricamente, né, pelo exame físico, estão desidratados, então mucosa seca, as alterações de turgor de pele e tudo mais, muitas vezes esses pacientes precisam de diurético, de furosemida, tá? Então é aí que a gente costuma se enganar, né, nessa fase, nesse momento aí do paciente grave, o paciente de UTI, e que muitas vezes já recebeu diversas terapias prévias aí, né, em relação a volume. Então, nossa capacidade com o exame físico é muito pobre para detectar esses casos, tá? Esses aparatos, na verdade, muitas vezes, então, aqui que a gente tem à disposição, ecocardiograma e tudo mais, que fomos, né, belíssimamente treinados aí pelo nosso professor, o doutor Felipe aí. E, então, por exemplo, calcular o VTI, a beira-leito com ecocardiograma, a gente vê que o paciente, olha, ele está desidratado, né, mas o VTI dele aqui é baixo, então ele não responderia bem a volume, né? Então, vamos segurar um pouquinho o volume. Ou até mesmo utilizar mais de um dos métodos, né? Então, a gente já pega pelo ecocardiograma mesmo, pelo ultrassom, a gente já dá uma olhadinha na veia cava, já vê a distensibilidade. Então, esses métodos aí, na verdade, eu acho que não é um método isolado que você vai usar, né? É o conjunto de métodos. Então, o seu exame físico junto com algum outro método um pouco mais sensível, específico, eu acho que fecha, né, você com mais segurança, dar volume ou dar diurético ou não fazer nada com relação ao volume no paciente. Excelente, obrigado. Muito obrigado. Bom, então, eu sou o Felipe, sou o diarista aqui da unidade crítica cardiológica. Eu vou falar um pouquinho, o Bruno deu um apanhado geral e eu vou tentar focar um pouquinho mais na prática de como a gente faz aqui, e focando principalmente no método do ultrassom e do ecocardiograma, que é uma das coisas que a gente mais utiliza, tá? Uma das principais perguntas que a gente tem na UTI é essa, né? Dar ou não dar volume, dar ou não dar antibiótico. Quem faz UTI sabe que o dia a dia é esse, o que a gente decide é isso, né? E uma das coisas mais difíceis que tem é isso, se vale a pena dar volume ou não, se esse paciente vai responder ou não. Eu não vou ficar falando muito sobre isso, o Caio já falou bastante, o Bruno já falou bastante. Então, como que a gente usa o ecocardiograma para a gente fazer essas avaliações em relação à volemia? O ecocardiograma no ambiente de terapia intensiva é cada vez mais utilizado. Serve para diversas coisas, para avaliação do débito cardíaco de maneira não invasiva, avaliação de contratilidade regional, avaliação de volemia, preditor de resposta volêmica, estimativa de pressão de enchimento ventricular, avaliação de ventrículo direito e pressões pulmonares e avaliação de tamponamento cardíaco. Hoje eu vou focar mais nessas que estão em negritos, que é a avaliação do débito cardíaco, a avaliação da volemia e preditor de resposta volêmica. O básico do básico do básico do ecocardiograma para macacos, né, que a gente fala. Então, são basicamente as 3 janelas aí que a gente precisa observar. A janela parasternal, a janela apical e a janela subcostal. A primeira vez que vocês vão pegar um ecocardiograma e tentar fazer, não dá para enxergar nada. Depois de algumas tentativas, você começa a perceber as estruturas cardíacas e com o tempo você consegue calcular. É longe de ser uma coisa difícil, não é uma coisa difícil. E é uma coisa que com um mês aí os meninos que estavam aqui conseguem fazer até que com relativa facilidade, né? Então essa é a janela parasternal. Então, aqui a gente consegue enxergar o ventrículo esquerdo, aqui o ventrículo direito, aqui a aorta e aqui o átrio esquerdo.
Aqui na visão apical de 4 câmeras, a mesma coisa, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio direito e átrio esquerdo. E aqui quando a gente abre a via de saída e a aorta. Tudo isso é importante porque são através desses métodos, ou com essa visão, a gente vai conseguir calcular um monte de coisa para estimar se esse paciente está com débito cardíaco bom ou não, se ele responderia a volume ou não. Tá? E o subcostal, que acaba sendo o mais fácil aí no dia a dia, a gente coloca aqui embaixo, na região subcostal, como o próprio nome diz, e a gente consegue enxergar ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, e virando um pouco aqui o transdutor para a direita, a gente consegue ver a veia cava e fazer todos aqueles cálculos que o Bruno falou. Aqui eu não vou me alongar muito, já foi dito bastante coisa. E essa é a decisão, né? A gente está à beira do leito do paciente e eu não sei se esse paciente vai responder ou não, em que ponto da curva o meu paciente está, eu não sei se o meu paciente está aqui e eu vou dar volume para ele vai responder ou não, ou se ele está aqui eu vou dar volume para ele e não vai responder nada. Né? O exame físico o Bruno já viu, o exame físico, apesar de ser muito bonito usar o estetoscópio, examinar o paciente toda à beira do leito e tudo mais, para predizer resposta a volume, ele não presta, é um cego guiando outro cego, não adianta nada, é muito bonito e tal, ver estado jugular, ver tudo. Mas para isso, vocês viram o trabalho. É mais fácil jogar uma moeda para cima, se der cara você dá volume, se der cura você dá lasix. Né? Então, não serve. E aí, para isso, a gente dispõe de um monte de métodos diferentes. Desde Swan-Ganz, de Vigileu com PA não invasiva, monitor de débito cardíaco minimamente invasivo e o ecocardiograma. Swan-Ganz é uma excelente ferramenta quando bem aplicado. Né? O que o Caio falou agora há pouco, né? Apesar do Swan-Ganz ter sido maltratado aí ultimamente, tem pacientes que a gente precisa usar Swan-Ganz, né? O pós-operatório, por exemplo, de cirurgia cardíaca, a janela ecocardiográfica é muito ruim. Então, você pensar em monitorizar esse paciente totalmente só com ecocardiograma é péssimo. O paciente que tem arritmia, por exemplo, você usar uma PAI para calcular o débito cardíaco através do Vigileu, com aqueles monitores de minimamente invasivo, também não adianta. Então, fica reservado para essas situações que às vezes você vai ter que ficar avaliando. Em PO de cirurgia cardíaca é o maior exemplo, e principalmente PO de cirurgia cardíaca com paciente valvar. Né? Mitral, paciente que tem HP importante, isso auxilia muito no manejo de inotrópico, no manejo de dióxido nítrico, por exemplo, e no próprio manejo da volemia junto. Né? Então, algumas definições aqui, coisas importantes. Primeira definição, fração de ejeção. Fração de ejeção não é débito cardíaco. Tá? Você pega um paciente normal, um coração normal, tem uma fração de 60% e um volume sistólico de 150. Voltando um pensamento antes. O que é débito cardíaco? É volume sistólico vezes frequência cardíaca. Você vê que fração de ejeção não entra nessa conta. Tá? Um paciente com fração de ejeção de 60% pode ter um volume sistólico de 150 e um paciente de 30% pode ter um volume sistólico de 150, igual. Tá? Então a fração de ejeção não vai me ajudar muito nessa diferenciação de choque, se vai precisar, se não vai precisar de volume e etc. O que é importante a gente definir? É o volume sistólico, é o débito cardíaco. Tá bom? Como que a gente consegue calcular esse débito cardíaco através do ecocardiograma? Porque isso é importante porque as manobras que vocês viram que o Bruno falou, então, por exemplo, faz o leg raising e vê se responde o débito cardíaco. Vê o delta PP. Então, você vê que tudo ele falava que a gente via o débito cardíaco. Mas como que a gente vê o débito cardíaco? Então, a gente vê o débito cardíaco basicamente através disso. É o menos invasivo, é o mais fácil, é o que tem a beira-leito, é o que, se você quiser, você pega e faz em todos os pacientes sem causar dor nenhuma para o paciente. Né? E o jeito que a gente faz é esse. Né? Através daquelas duas janelas, uma para external, você consegue medir essa via de saída e você consegue medir depois quando você coloca no 5 câmeras a aorta saindo, a via de saída, e você coloca o Doppler ali naquele ponto e você vai ter essa curva. O aparelhinho vai lá, você traça isso daqui e você tem uma coisa que chama VTI. O VTI vezes a área, que na verdade é que você mediu o diâmetro, você calcula o diâmetro divide por 2 dá o raio, e aí aquela fórmula da matemática que todo mundo lembra, lá, né, do PR ao quadrado, você tem a área da circunferência. Né? Então você tem a área
da via de saída e você tem o VTI. Você multiplica um pelo outro e você tem o débito cardíaco. Se você está fazendo sempre para um mesmo paciente, o que você pode fazer, por exemplo? Você calcula o VTI do paciente, faz o leg raising e esse VTI tem que variar. Então, é desse jeito que a gente calcula aquelas variações lá de uns 13% para ver se o leg raising vai positivo ou negativo, para ver se você vale a pena dar volume ou não. A área de via de saída é um pouquinho mais chato de calcular, mas o VTI é fácil de calcular. Você precisa colocar o eco e botar o negocinho lá, o ponto do Doppler lá, e você calcula. Então, esse é um jeito fácil de calcular e que você consegue medir. Obviamente tem problemas, um dos problemas é a janela, você tem que ter uma janela boa, tá? E outro problema é paciente com arritmia. Paciente com arritmia, cada VTI vai estar diferente um do outro, né? Vai ter um grandão, um pequeno, um grande, pequeno. Então, no geral, o que eles recomendam? Você medir pelo menos 10 aí e fazer uma média. A gente acaba não fazendo muito isso, porque no geral, paciente em ritmo sinusal, por exemplo, vai ser sempre parecido. Mas pacientes com FA, principalmente com muita arritmia, você tem que calcular os 10 e fazer uma média. Então você junta as duas manobras e juntando as duas manobras você consegue ver que esse paciente responderia ou não a um volume, tá? Então variações acima de 12 a 15%, depois de 1 a 2 minutos no leg raising. Esse paciente provavelmente precisa e merece volume para tentar aumentar o débito cardíaco. Aqui é outra coisa que a gente consegue ver, que é a veia cava, né? A veia cava nada mais se você lembrar, a veia cava inferior tem exatamente a mesma pressão da pressão do átrio direito, porque não tem válvula ali entre a veia cava e o átrio direito, beleza? E aí, a válvula tricúspide que vai estar entre o átrio direito e o ventrículo direito, durante a diástole essa válvula vai estar aberta, então as pressões são iguais. Lembra só que o paciente não pode ter uma estenose tricúspide, por exemplo, senão as pressões são diferentes. Então, desse jeito, medindo a veia cava, você consegue inferir quanto que é a pressão diastólica no ventrículo direito. A pressão diastólica no ventrículo direito. E a ideia mais ou menos é igual a que o Bruno falou da veia cava inferior. Então você vai ver isso e você consegue medir. Então, por exemplo, se a veia cava é pequena, é menor do que 2,1 e colaba, essa pressão no átrio direito é pequena, então a pressão diastólica final do ventrículo direito é pequena, a pré-carga do ventrículo direito é baixa. E assim por diante. Por outro lado, se tiver uma veia cava dilatadona e que não colapsa, essa pressão está aumentada, provavelmente esse paciente não vai responder a volume. Tá? Aqui é a técnica para fazer. E aí tem umas imagens que... Quer ver? Vou mostrar umas imagens aqui só para vocês verem como não é difícil para fazer. Tá? Essa medida tem que ser de 1 ou ali entre 2 centímetros, tem que fugir ali das veias hepáticas, da saída do átrio direito para a veia cava inferior. E aí você olha, você mede lá, então você vê a distância A e a distância B. A veia cava estava ali medindo quase 2,6 e na distância B 1. Então cai pela metade a veia cava na hora que o paciente respira. Então, a princípio, esse paciente responderia a volume porque o sistema venoso dele não está totalmente engurgitado. E aí fica fácil quando você compara, né? Tipo, qual dos dois pacientes responde a volume e qual dos dois pacientes não responderia a volume. Né? Não tem muita dúvida. O cara que colapsa quando respira e o cara que não colapsa quando respira. Aqui isso começa a ficar um pouco mais difícil, começa a ser uma parte do ecocardiograma que a gente mede, mas que dá informações bastante úteis, mas para o pessoal que trabalha em UTI geral, que não faz cardio ou que não é ecocardiografista, começa a ficar um pouco mais difícil. Que são as relações entre a E e a A, que medem o enchimento ventricular, e do mesmo jeito que a veia cava mede as coisas para o lado direito, essas medidas são para o lado esquerdo do coração. Então, a relação EA é uma coisa, o tempo de desaceleração é outra coisa que a gente mede, a relação E-linha, eu não vou entrar muito aqui em detalhes porque é bobagem, mas o que é importante, não bobagem, mas é um pouco complicado e talvez fosse demandar um pouco mais de tempo, mas esse slide aqui seria o mais importante. Então, quais são os parâmetros que a gente olha e demonstram que provavelmente esse paciente está com uma pressão diastólica ventricular esquerda final aumentada? Uma relação EA maior que 2, um tempo de desaceleração da mitral da onda E menor que 160, uma relação maior que 15 na parede medial e da parede lateral maior que 10. Então esses são alguns parâmetros que a gente consegue enxergar no ecocardiograma
que vão falar, esse paciente provavelmente já está com uma pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, já está hipervolêmico, esse cara provavelmente eu não vou dar volume para ele. O ecocardiograma na UTI é uma realidade. Tudo isso que a gente conversou agora foi só para avaliação de volemia, ele serve para infinidades de outras coisas, avaliação de tamponamento, dissecção, FAST no pronto-socorro, pesquisa de tromboembolia, de TVP e assim por diante. Não dá para pensar numa UTI hoje em dia sem ultrassom. Até o ponto que está virando isso já, né? Lá fora já começa, ao invés de usar o bonito, o esteto, é ultrassom. É ultrassom, né? Não, é difícil você pensar em alguma informação que o esteto vai te dar que o ultrassom não vai te dar. Então é avançando, né? Obviamente não é esquecer os métodos antigos de avaliação. Isso ainda não é uma realidade para a gente, mas é a gente começar a se ambientar e utilizar essas coisas novas que estão chegando. Tá bom? Acho que é isso que é para falar. Obrigado. Em relação à ressuscitação, a gente precisa ter em mente oferta de O2, né? O quanto que você vai ofertar, vai manter essa oferta de O2 na periferia em relação ao volume que você está fazendo e em relação à diluição que você está causando. Então, chegar naquele ponto central ali da curva do Caio é bem difícil, né? E aí você precisa estar levando em consideração alguns outros fatores. No paciente chocado, no paciente com politrauma, no paciente com edema agudo, no paciente nosso do pós-operatório da cirurgia cardíaca, você precisa ver o quanto essa diluição vai cair o hematócrito, que vai diminuir a oferta de O2, que vai aumentar a acidose, que vai diminuir a oferta de O2 e que vai aumentar a hipotermia, que vai gerar uma acidose e um sangramento. Então esse ciclo todo pode piorar o quadro do paciente e você fazendo volume, você pode estar causando isso nele também. Então, acho que é interessante a gente ter sempre em mente essa fisiopatologia desse ciclo aí e estar atento para isso. Uma outra coisa que a gente vê é a dificuldade de chegar nesse ponto central, até pela literatura, né? Porque a gente vê N trabalhos aí que falam, faz volume, não faz volume, pode abusar, não pode abusar. E a dificuldade de você fazer um trial disso, né? Você faz um grupo controle, faz um grupo de intervenção, não dá. O paciente é sempre grave, é sempre chocado e você vai tendo que estar sempre ali manejando ele no limite. Então, até por conta do levantamento que o Bruno fez aí, a gente vê que ele faz estudos observacionais, né? E não faz vamos ver o que uma intervenção dá e o que um placebo dá. Então, é difícil até fazer uma base literária de medicina baseada em evidência nisso é complicado. E outra coisa que a gente vê nessa evolução toda aí da monitorização minimamente invasiva, agora puxando um pouco para o lado invasivo, que eu estou aqui representando em minoria, a gente tem, como o Caio mencionou aí, a minimamente invasiva, né, que no serviço que a gente trabalha, a gente usa muito o EV1000. Então é uma coisa que não é bem a realidade de vocês, mas vocês já precisam começar a abrir a mente para que isso existe. Então um monitor que já mostra para você online a curva do Frankenstein, já mostra o 13 como cutoff para você trabalhar em cima de monitorização e de reposição volêmica, te mostra microvasculatura e DO2 para oferta de O2, água livre, né? O IVO2 para consumo e oferta de O2, te mostra água livre pulmonar e permeabilidade capilar pulmonar, então é uma coisa que você fica com o doente muito na mão, né? Mostra um VTI, a gente tem lá também, ele tem uma FEG, ele dá uma fração de ejeção global biventricular, então é como se fosse uma evolução, ele vê mais coisa que o Swan-Ganz, menos invasivamente. Então, acho que é uma coisa importante para a gente começar a ter contato aí. É isso mesmo, Alex. A ideia é que a gente tenha esses monitores disponíveis aqui. Então, por exemplo, no caso do EV1000, é um monitor da Edwards, né? E a gente aqui não tem o monitor, mas os catéteres a gente tem. Então, as informações que eles dão, então, a gente tem a disposição aqui no
está o precept no FlowTrack. Então aí ele não a gente não tem um volume view, que seria o catéter exclusivo pro EV1000. Então, o Precept e o FlowTrack a gente não vê naquela plataforma bonita do EV1000, que ela é toda touch e tudo mais, mas a gente tem monitores mais antigos, né, e que são compatíveis com esses catéteres, que a gente tem a mesma informação, mas não tem de uma forma tão pronta, assim, né? Para quem não conhece o EV1000, você pode setar ele de uma forma que ele fique parecendo até como um odômetro de carro. Então, você coloca, seta os valores, então bate para o pessoal da equipe multi, sabe ali, ele fica verde se está legal, se começou a alterar fica amarelo, se está muito alterado fica vermelho. E você tem, essa é uma forma mais prática, você escolhe quais são os parâmetros que você tem e o cálculo da FEG, o cálculo das variações pulmonares, aí sim necessitaria de um catéter específico, que é o catéter de volume view, e do monitor. Da última vez que eu conversei com a Edwards, né, eles ficaram de trazer um volume view para deixar aqui com a gente, mediante o consumo dos catéteres, né? E acho que isso vai ser possível, porque assim, historicamente a gente aumentou o uso desse tipo de equipamento, então talvez seja um momento aí da gente voltar a conversar com o pessoal e fazer como fazem em outros hospitais, deixa o monitor em consignação mediante ao consumo, que eu acho que hoje a gente já tem expertise suficiente, pelo menos nas UTIs aí, para a gente usar esse tipo de monitorização. A parte de educacional, né, fica muito mais fácil de visualizar, né? E aí, aí eu quero, agora o papel mais difícil eu vou deixar para o Cássio. Cássio, eu queria ver a tua opinião agora de antagonista. O Cássio é nosso diarista aqui também na unidade, cardiologista e ecocardiografista, né? Cássio, eu queria ver a tua opinião da superutilização desse tipo de monitorização. Como você vê isso enquanto especialista em ecocardiografia? A utilidade, sem dúvida, que é inquestionável, mas quais são os cuidados que você pode alertar enquanto ecocardiografista das limitações disso ou da superutilização desse tipo de monitorização? Realmente eu sou bem um antagonista, eu sempre tenho opiniões diferentes do Felipe desde a época da faculdade da cardio. Mas assim, eu concordo de certo lado em relação ao exame físico ser pouco preditivo de resposta a volume. O grande lance é que a gente não tem um padrão ouro, né? A gente não sabe o que exatamente é a certeza de que o paciente precisa ou não de volume. Você está falando, eu discordo. Eu acho que tem que examinar mesmo o paciente todo dia. Se fosse assim, no pronto-socorro também não precisava examinar, era só pedir exame e pronto. Acho que tem que examinar sim, especificamente pelo fato de que o ideal é você evoluir aquele paciente. Então a evolução me diz mais se eu acertei ontem ou não. Não adianta só eu achar que ele é responsivo ao volume, e eu não examino mais e não revejo. Amanhã esse cara está encharcado e aí talvez seja tarde demais. Do mesmo jeito da furosemida, por exemplo. E eu acho que a questão de superutilização do eco, a rigor, seria mais exatamente nesse mesmo sentido. Se a gente não tem uma evolução clínica daquele paciente, ou então eu não sei como ele evoluiu, e ficar só pedindo eco, não vai adiantar muito. Se a gente tem disponível, como a gente tem aqui, a gente faz a medida e reavalia. Então não adianta você só fazer e não pensar e não agir, e isso não vai dar em nada. Talvez seja a mesma coisa do Swan-Ganz, por isso que o Swan-Ganz já não é tão indicado. Talvez porque a gente tem as medidas na mão, mas a gente não maneja aquele paciente. Então, uma coisa é ligada com a outra, vamos dizer assim. A gente precisa ter um método, a gente sempre tem disponível, é bom usar porque complementa o exame físico, mas se não tiver evolução daquilo ali, você não fizer a medida para aquilo, medida médica, dizer, furosemida ou volume, não vai adiantar, né? Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Maravilha. Alguém mais? Alguma dúvida aí, pessoal? Paulinha? Não? Certo? Então tá ótimo, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a todos a presença. Espero que mês que vem eu possa contar com vocês de novo aqui na nossa reunião. Espero que tenha sido útil para vocês. Tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau.